Olá, pessoal. Sou Mariana Bispo da Silva e fiz parte do projeto Resolução de Problemas em Análise Matemática, cujo plano de trabalho é Problemas sobre sequências, séries, limites e derivadas e a prova do Teorema de Sturm-Hurwitz para polinômios trigonométricos, que foi orientado pelo professor Márcio Cavalcante de Mello. Inicialmente, gostaria de falar sobre a importância da análise real como sendo um instrumento que fornece bases teóricas para diversas áreas da matemática e suas aplicações. Neste projeto, foi utilizado o livro Problemas e Análise Real Avançada e Cálculo na Reta Real, onde neste livro é, ele aborda a análise real de uma maneira mais sofisticada através da resolução de problemas. Também foi utilizado como complementação de estudo o livro Análise Real de Elon Lages. E por fim foi provado o teorema de Sturm-Hurwitz neste mesmo projeto. Os objetivos concentraram-se basicamente em resolver problemas da primeira parte do livro, mencionado acima, né? Problemas de análise real avançada, e resolver problemas sobre sequências e séries, problemas sobre limites, continuidade e derivadas de funções reais. E, por fim, um dos objetivos principais, que é a prova do teorema de Sturm-Hurwitz para polinômios trigonométricos. A metodologia, basicamente, ocorreu a utilização destes dois livros mencionados e através de encontros quinzenais, onde a gente discutia o resultado das pesquisas. E como resultado, a gente traz aqui alguns tópicos de análise real que a gente estudou no decorrer do projeto, bem como alguns resultados que a gente viu e que se relacionou diretamente com os problemas escolhidos, e o teorema, né, que é o que eu vou apresentar agora, o teorema de Sturm-Hurwitz. E antes de iniciar a prova do teorema, é interessante a gente saber o que seria um polinômio trigonométrico de grau n, que nada mais é que uma função f de 0 a 2π em R da forma f de x igual a c, mais o somatório de k igual a 1 até nzão de ak cosseno de kx mais bk seno de kx, onde c, ak e bk são números reais. E aí o teorema diz o seguinte: dado o seguinte polinômio trigonométrico, polinômio que foi mencionado acima, né? Então, o número de mudanças de sinal da f é maior ou igual que 2n. Bom, esse teorema ele vai fornecer uma cota inferior do número de mudanças de sinal de um polinômio trigonométrico. Para a demonstração desse teorema, a gente vai fazer através de etapas. E aí, a gente vai utilizar alguns resultados da análise real no decorrer da demonstração. Então, inicialmente, vamos provar o seguinte lema, que diz o seguinte: seja f de 0 a 2π em R uma função diferenciável definida em um círculo, isto é, f de 0 é igual a zero e f de 2π também é igual a zero. E aí a gente vai denotar por z de f o número de mudanças de sinal de uma função f de 0 a 2π em R. E aí então vamos ter que o número de mudanças de sinal da derivada de f é maior ou igual que o número de mudanças de sinal da f. Na demonstração desse lema, nós vamos supor que o número de mudanças de sinal da f é igual a k. E vamos assumir que ela vai mudar de sinal nos pontos A1, A2 e AK. Ou seja, a f aplicada nesses pontos tem que ser igual a zero. E aí a gente vai repartir o intervalo de 0 a 2π em subintervalos AJ e AJ mais um. E aí, como a f é contínua, pelo teorema de Vastres, ela vai atingir seus extremos em cada um desses intervalos fechados, onde a gente pode ter duas situações. No caso da f restrita ao intervalo AJ mais o fechado, pode haver um ponto de mínimo global, ou também pode haver um ponto de máximo global. No caso de haver um ponto de mínimo global, por construção, se pegarmos um CJ nesse intervalo, sem que seja nenhum dos extremos, a f de CJ vai ser um ponto de mínimo local. E aí, como f é diferenciável, e pelo teorema de Fermat, aplicando agora o teorema de Fermat, vamos ter que a f' aplicada desse ponto CJ vai ser igual a zero. Ou seja, a derivada nesse ponto é igual a zero e vai indicar o ponto em que a derivada muda de sinal. E aí a mesma coisa ocorre para o ponto de máximo global. Então, nestes pontos CJs que a gente analisou, a derivada ela vai mudar de sinal, pois se tratam de pontos de máximos e mínimos globais. E aí a gente conclui que a z de f' é maior ou igual que k, que a gente queria concluir nesse lema.
E aí agora a gente considera o operador d-1 como sendo a derivada inversa definida no espaço de funções com média zero, dado por d-1 de f de x, que é igual à integral definida de zero a x de f de t dt. Bom, a primeira afirmação nos diz que o número de mudanças de sinal da f é maior ou igual que o número de mudanças de sinal da derivada inversa. Só fazendo a g como sendo a derivada inversa, e aí aplicando a derivada na g, que vai ser igual a f de x, e estando de acordo com as hipóteses do lema anterior, a gente chega que z de f é maior ou igual que o número de mudanças de sinal da derivada inversa. E aí a gente define essa sequência de funções fm dada desta forma aqui, e onde f é o polínômio trigonométrico, né, que a gente viu anteriormente, e a gente chega que vale o seguinte lema, vale o seguinte identidade, que a fm de x vai ser igual a essa combinação de cossinos e senos que a gente está vendo aí. E na demonstração, a gente vai fazer por indução, a gente faz para m igual a 1, e depois a gente assoma o resultado válido para M e calcula o Fm mais um e chega que de fato aquela identidade é verdadeira. E aí a gente está apto agora para provar o teorema principal. Então, para todo M maior ou igual que 1, temos que o número de mudanças de sinal da F é maior ou igual que o número de mudanças de sinal da Fm. A gente consegue fazer isso utilizando os fatos anteriores. O número de mudanças de sinal da F' é maior ou igual que o número de mudanças de sinal da F, e que também o número de mudanças de sinal da F é maior ou igual que o número de mudanças de sinal da derivada inversa. E a gente consegue essa informação. E agora, tendo que a sequência fm se aproxima desse polinômio aqui, a n cosseno de nx mais o n seno de nx, a gente consegue isso utilizando o teste do teorema de Weierstrass, né? A gente consegue fazer isso. E agora, utilizando esse lema 3, que diz o seguinte: seja Gm uma sequência de funções definidas no intervalo de 0 a 2π que convergem uniformemente para G. Se o número de mudanças de sinal da G é igual a K, então existe um N0 natural, tal que o número de mudanças de sinal dessa sequência é maior ou igual que K, para um M grande. Bom, então o que é que acontece? A gente tem esse polinômio, a n cosseno de nx mais bn seno de nx, e ele vai mudar de sinal duas n vezes. Como é que a gente vê isso? A gente analisa, né, o número de raízes que essa função possui. Então, a gente iguala uma das formas é igualar esse polinômio a zero e ver que, de fato, ele muda duas n vezes. E aí, como a gente viu anteriormente que o número de mudanças de sinal da f é maior ou igual que o número de mudanças de sinal da sequência fm para todo m, e além disso, pelo lema anterior, que foi esse lema que a gente viu a seguir, que o número de mudanças de sinal da fm é maior ou igual que k, né? No caso, chegamos que o número de mudanças de sinal da fm é maior ou igual que 2, utilizando o lema anterior. E aí a gente tem que, de fato, o número de mudanças de sinal da F, só conectando os fatos, é maior ou igual que 2n. E aí o teorema está provado. E como conclusão, a gente tem que realizamos boa parte, né, do que estava contido no plano de trabalho, onde conseguimos alcançar os resultados, sendo dentre eles o teorema de Sturm-Liouvitz, que utilizou fortemente os resultados da análise real. E temos que esse projeto contribuiu de maneira significativa para o estudo da orientanda, nesse caso, em análise real, e também a importância do acompanhamento e orientação do professor Márcio Cavalcante neste projeto. Então, basicamente é isso. Temos aqui as referências que nós utilizamos nessa pesquisa. E muito obrigada.